Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Marques Mendes, o candidato político e da política. Amigas e amigos, o tempo que agora começa é um tempo novo na minha vida. Estou aqui de forma convicta, de forma genuína e de forma empenhada para lutar e para ganhar. Marques Mendes apresentou formalmente a candidatura à presidência da República. Escolheu FAF para o anunciar. No discurso, afirmou-se como um político que tem o conhecimento e a experiência adequadas para um cargo que classifica de político. Poderá vir a enfrentar um não político, Gouveia Melo, e um antipolítico, André Ventura. O que disse Marques Mendes, e será esta uma estratégia vencedora? São pontos para a conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, que em FAF acompanhou o discurso. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de sexta-feira, 7 de fevereiro. Bem-vindo, Rui Pedro. Estás em FAF? Olá, Ricardo. É verdade, estou em FAF. Eis chegado o momento esperado por todos nesta sala. Convido a usar da palavra o candidato à presidência da República, Luís Marques Mendes. Marques Mendes apresentou oficialmente a candidatura em FAF. Porquê FAF, Rui Pedro? Olha, FAF, Ricardo, é a terra onde Marques Mendes nasceu, cresceu, casou e, portanto, na verdade, tem uma grande ligação a esta terra, onde a família Marques Mendes tem um passado ligado à política. O pai foi presidente da Câmara, ele próprio foi vice-presidente da Câmara e, portanto, há aqui uma espécie do mito de Anteu, em que na terra dele tem mais força e na verdade, quis aproveitar isso. Aliás, não é novidade. O atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também inventou uma terra, já que não tinha, uma vez que ele é da zona de Lisboa, e que foi a terra da avó Joaquina, que foi Celurico, também aqui próximo e também aqui nestas bandas. No caso de Marques Mendes, não foi preciso inventar uma terra porque ele já tem uma, que é FAF, e de facto esteve aqui até aos 28 anos, creio. E no discurso atirou aos que podem vir a ser os principais adversários nesta corrida a Belém. E vamos começar por Gouveia Melo. Houve várias indiretas, ou melhor, diretas a Gouveia Melo. Sim, principalmente na parte do afastamento em que Gouveia Melo tenta retirar-se fora da política e assumir-se como um não político. Num momento em que tantas interrogações se colocam sobre a política e tantos em Portugal parecem interessados em esconder que fazem política, sinto que devo reafirmar a minha história política e sinto-me confortado pela forma íntegra como sempre fiz política em favor de Portugal. Nessa matéria, quando o Marques Mendes diz isso, acaba por dizer que, na verdade, Gouveia Melo está a ser um pouco dissimulado quando diz que não faz política, porque o que está a fazer é política. E falo apenas para ter ganhos eleitorais e para se distanciar da tal imagem do desgaste dos políticos. Ora, Marques Mendes diz que tem muito orgulho em ser político e que, na verdade, o Presidente da República é o supremo cargo dos políticos. Portanto, na verdade, o mais natural, tenta vender Marques Mendes, é que quem esfia o Estado seja também um político, porque no topo de hierarquia do Estado deve estar um político. Ao mesmo tempo podemos considerar contraditório, porque ele também acusa Gouveia Melo de fazer política e ao mesmo tempo tornar-se um político. O que ele tenta distanciar mesmo é que ele tem muita experiência política, enquanto Gouveia Melo tem, sim, experiência militar. Não existe uma presidência sem política. A questão é outra, é que tipo de política deve guiar a presidência.
A minha opinião é esta: o tempo que vivemos nem aceita política sem princípios, nem recomenda política sem experiência. Não é tempo de aventuras, experimentalismos ou tiros no escuro. E há também no discurso referências que podem ser entendidas como referências a André Ventura? Sim, a André Ventura também nessa parte do afastamento dos partidos, que o próprio André Ventura acaba por se assumir um bocadinho fora do sistema, e Marcos Mendes diz que ele próprio está dentro desse mesmo sistema político e que fez parte dele ao longo dos anos com muito orgulho. Talvez também onde se enquadra aí o centrão político, o regime, e puxou-se essa parte. Portanto, aí tentou afastar um bocadinho os extremos e André Ventura. E depois, mesmo quando fala de imigração regulada, quando fala de segurança sem políticas securitárias, por exemplo, na verdade aí está a fazer um distanciamento para André Ventura, e portanto ele assume-se como o detentor de um legado de tudo aquilo que André Ventura costuma abominar e de atirar para o lado, tirando na parte da ética, tudo o resto. Marcos Mendes não tem grande pudor em assumir-se como uma espécie de herdeiro do regime e faz disso a sua força, do regime no sentido de ser dos políticos em democracia e do centrão político, não tem grandes problemas com isso. O discurso teve cerca de 20 minutos e não deixa de ser curioso que também podemos entender neste discurso tu me dirás sim, se não, uma tentativa de afastamento em relação a Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, há uma parte em que isso é bastante evidente. Nós, na verdade, tivemos a ocasião de subir à A1 com Luís Marques Mendes, e fizemos uma entrevista, uma conversa longa, porque também é bastante tempo desde Lisboa até Faf, e de facto ele já vinha com essa conversa de que ele é muito diferente de Marcelo Rebelo de Sousa, no estilo, no entendimento que fazem da política, na sensibilidade que tem. E aqui, embora ele não diga diretamente que é um destoar ou uma ruptura com Marcelo Rebelo de Sousa, o que ele diz é que não podemos andar sempre em dissoluções, não podemos andar sempre a convocar eleições quando surge um problema. O Presidente da República tem de ser um construtor de pontes. Um construtor de pontes em favor da estabilidade e do progresso coletivo. É preciso evitar crises políticas. Não podemos passar o tempo em dissoluções e eleições antecipadas. Isso não é modo de vida. E isso, no momento em que há um presidente que é praticamente recordista das dissoluções, não pode deixar de ser visto como uma ruptura com o atual, com o incumbente. E, portanto, a tentar, nessa parte, dizer às pessoas que não é, acho que a expressão poderá ser esta, tão instável como Marcelo Rebelo de Sousa, e que, na verdade, quando procura fazer pontes, não cria tanta confusão, que é mais pragmático que Marcelo Rebelo de Sousa. E puxa de alguns exemplos disso, como, por exemplo, o acordo que fez para a limitação de mandatos com José Sócrates, foi um acordo de regime que fez nessa altura, e há um outro exemplo que ele dá, por acaso não deu no discurso, mas deu no tal caminho na A1, alguns antes de chegar à Amealhada, que é quando a certa altura é necessário um referendo para o Tratado Constitucional da União Europeia. Ele e José Sócrates conseguem se entender para uma revisão constitucional cirúrgica em 24 horas. Portanto, ele assume-se um bocado como o pragmático do regime, por oposição a um Marcelo Rebelo de Sousa de jogos palacianos, de taticismo, de criar confusão às vezes com o seu brilhantismo político e com a sua sagacidade política, que o próprio Marcos Mendes diz que não é assim, embora muita gente também lhe atribua algumas dessas características. Já voltamos à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Será esta a estratégia certa? Um candidato que se assume como político e pela política? O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender
que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Deixem-me só aproveitar o intervalo da história do dia para deixar aqui uma sugestão. Ouvir o Contracorrente, um podcast da Rádio Observador. De segunda a sexta, o José Manuel Fernandes e a Helena Matos convidam especialistas, comentadores, para discutir um tema, em regra, da atualidade. É uma conversa sempre profunda, esclarecedora, sempre surpreendente também, sobre temas que às vezes julgamos conhecer ou outros que não conhecemos mesmo. O Contracorrente é um podcast da Rádio Observador e está disponível nas principais aplicações de podcast de segunda a sexta. Basta clicar em seguir e assim não perde um episódio. Agora, vamos à segunda parte da história do dia. Estamos de regresso à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Rui Pedro, Marcos Mendes passou em revista vários e muitos pontos da própria vida política, que começou aos 28 anos, como já recordaste. Marcos Mendes escolheu um caminho, o de se assumir sem qualquer dúvida como político. Este será o roteiro ou a rota escolhida por Marcos Mendes? Sim, até porque ele do outro lado tem o não político, não é? Tem o militar, tem o homem com a sua verticalidade, com a sua autoridade, com o seu sentido de responsabilidade, com a sua organização e ética militar, que já dá o outro lado todo, não é? E, portanto, ele quer se assumir mesmo como político, quase com uma ideia de uma escadinha política, do sistema político, em que o topo, como eu dizia há pouco, é a chefia do Estado e a presidência da República. E, portanto, na verdade, Marcos Mendes diz que um cargo que é o alto cargo político deve ser ocupado por políticos e ele, quanto a isso, não tem problemas porque já exerceu tudo quanto era cargo e muitos deles, como ele fez questão de destacar, até em relação direta com a própria presidência da República. Não só ser conselheiro de Estado, já com 3 presidentes diferentes há mais de 15 anos, como quando estava no Conselho de Ministros, no tempo de Cavaco Silva, era dele a responsabilidade da ligação direta com Belém. Portanto, no fundo, tentar provar às pessoas que no momento em que as coisas azedarem, no momento em que for necessário alguém pegar num telefone para fazer uma chamada ou carregar num botão em caso de qualquer dificuldade extrema ou guerra nuclear, não é necessariamente melhor estar lá um militar, mas alguém que sabe como é que são esses canais e como é que tudo funciona. Vou pegar precisamente nessa ideia para te fazer aqui uma pergunta mais lateral. Marcos Mendes quer ser o tal construtor de pontes, diz que tem essa capacidade, mas no atual panorama político tem créditos junto dos agentes políticos para o conseguir, sendo que quem vota são os eleitores, obviamente, mas no atual panorama político ele tem créditos para construir pontes? Depende um bocadinho de quem forem os executantes no momento em que ele for Presidente da República e era preciso ser Presidente primeiro. Mas, por exemplo, ele junto de Luís Montenegro parece-me não teria grande dificuldade em tentar promover alguma espécie de consenso. Junto de Pedro Nuno Santos, eu até desconfio, enfim, pela qualidade das informações, que em alguns momentos Pedro Nuno Santos até pode ter sido fonte de Marcos Mendes para alguns assuntos do programa, porque só mesmo o Ministro das Infraestruturas é que podia saber daquelas coisas. E, portanto, também, enfim, sendo obviamente crítico e tendo Pedro Nuno Santos desvalorizado neste contexto eleitoral, Marcos Mendes dizendo que é um comentador da SIC Notícias, que na verdade nem era, Pedro Nuno Santos é que era, na verdade Marcos Mendes era mesmo comentador da SIC Generalista, que apesar de tudo é um patamar acima de notoriedade, mas quis desvalorizá-lo porque quer puxar pelo candidato do PS, mas creio que se fosse ele o Presidente não havia grandes problemas junto dele. Agora, junto de André Ventura não me parece que houvesse grande margem, nunca André Ventura iria gostar muito de negociar com Marcos Mendes. Agora, se era alguém
que tem tantos anticorpos que seria muito difícil promover essas negociações. Não, o problema é que é preciso chegar lá. Até acho que essa relação será muito mais conflituosa, e aí acho que aí Marcos Mendes tem razão, com o Almirante, porque não estão habituados a lidar, nem o próprio está habituado a lidar com líderes políticos na circunstância de ser chefe de Estado, nem os líderes políticos vão estar habituados a lidar com alguém que não tem a mesma dialética, a mesma ginga na negociação política, e portanto isso sim, acho que o Luís Marcos Mendes teria muitas vantagens aí. Se consegue passar isso para o eleitorado, e se o eleitorado liga muito a isso, não creio. Marcos Mendes está claramente a tentar já conquistar terreno à eventual candidatura do Almirante Gouveia Melo e também a André Ventura. Rui Pedro, vai ter uma tarefa particularmente difícil, já daqui a menos de um ano, nas presidenciais. Conseguir ir a uma segunda volta para Marcos Mendes poderá ser uma vitória? Sim, sem dúvida. Se Marcos Mendes for a uma segunda volta, ninguém lhe pode dizer que não fez o trabalho bem feito. E mesmo que depois possa perder essa segunda volta, quer dizer, nós temos na nossa democracia um exemplo de uma pessoa que foi à segunda volta, que foi Diogo Freitas do Amaral, e contra Mário Soares, e que tinha ganho à primeira. Portanto, só a circunstância de conseguir enfrentar um candidato que potencialmente maioritário e ir à segunda volta com ele e colocar dúvida nas pessoas entre escolher, neste caso, um candidato mais antissistémico, não propriamente anti-regime, mas antissistémico, antissistema, que é Gouveia Melo, e colocar, por exemplo, eu estou a pensar, Ricardo, em Mariana Mortágua, entre o Almirante e Marcos Mendes. Exato. Ela dirá publicamente que não vota em nenhum dos dois, porque é ao estilo de Mélenchon, não é? E até porque o Almirante também não é um Le Pen nem nada que se pareça. Mas eu não tenho dúvidas que provavelmente votaria em Marcos Mendes, como votaria entre Ventura e Marcos Mendes. E entre em Gouveia Melo e Ventura provavelmente votaria em Gouveia Melo. Mas põe-me a pensar em todo esse lado da esquerda que ficaria órfã de um candidato e se calhar optaria por Marcos Mendes, que apesar de tudo é mais centro, se quiseres até para ser muito, em alguns momentos até é um bocadinho mais woke naquilo que é a perspectiva da linha da direita dura, e portanto seria mais fácil às pessoas taparem a cara de Marcos Mendes e votarem nele do que no Almirante à esquerda. Por exemplo, dei o exemplo do Bloco de Esquerda, não é? E portanto eu creio que isso pode ser um caminho para o próprio Marcos Mendes chegar à segunda volta, criar dúvida e ir buscar eleitorado que nunca na vida votaria nele à primeira volta. Rui Pedro, e aqui chegados, os eleitores vão valorizar esta ideia de um político que se candidata a um cargo político, portanto assume-se mesmo como político nos tempos que correm. Isto pode ser arriscado perante um eleitorado que, a avaliar pelas sondagens que temos, um eleitorado que estará cansado de políticos e de partidos políticos? Sem dúvida. O que as sondagens têm dito, e todos os estudos de opinião em geral, é que há um grande desgaste da classe política e da figura do político, não é? E cada caso que vem é ultra amplificado quando é político. Um cidadão que rouba malas no aeroporto é só um cidadão que rouba malas no aeroporto. Um deputado que rouba malas no aeroporto não é só um cidadão que rouba malas no aeroporto. Um caso de alguém que se envolve em prostituição de menores não é, seria um dos casos infelizes do país, mas sendo um deputado municipal é visto como um político que está a fazer aquele ato. Um caso de pessoas que lesam o Estado Público, serem 3, 4 presidentes de junta, um vereador, 2 vereadores, etc., tudo isso passa a ser imputado aos políticos. Ninguém vê quando alguém rouba qualquer coisa, se é um bombeiro, se é um canalizador, se é um taxista, se é um professor. Quando são os políticos, o todo é atingido pela falha individual, porque obviamente tem um dever de moralização e tem um dever de conduta ética que deveria ser superior a muitas outras profissões, ou pelo menos, já que estão a servir a causa pública e que são eleitos pelo povo. Daí a minha pergunta portanto, será arriscada esta estratégia que pode ser moralmente certa ou eticamente certa?
porque ele tem o peso não desses casos judiciais que eu referi todos. Ninguém vai culpar Marcos Mendes por Miguel Arruda ter roubado uma mala, por isso ele se assumir como político, mas vão culpá-lo pelo aquilo que acham que pode ser uma apatia da classe política e a falta de eficácia da classe política a resolver os problemas nos últimos 40 anos. E sem dúvida quem se assumir como político vai carregar esse peso, e também certamente com o peso da corrupção, e não importa que tenha despachado Isaltino Moraes, que tenha despachado Valentim Loureiro, carregará sempre o peso. Se ele se assumir completamente como o político, vai sempre carregar o peso daquilo que foram as falhas da classe política. E deixa-me só terminar, Ricardo, com isto, que é, na verdade, Luís Marcos Mendes acha que isso, como tu dizias, é bom para ele. Tanto que as pessoas têm muito mais a imagem dele como comentador do que como político, e mesmo assim ele acha que é mais útil para esta sua batalha eleitoral assumir-se como político, e foi isso que fez aqui em Faf. Obrigado, Rui Pedro. Obrigado, Ricardo. Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é da Matilde Andrade, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Bom fim de semana. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.